Para mim foi um tripé que se montou nesse período, né, com Glauber, Rui Guerra e Nelson, de certa maneira fizeram uma espécie de radiografia, né, de um mundo, vamos dizer assim, desconhecido para nós. A busca do sertão foi uma maneira de se integrar o país a uma visão cinematográfica que não existia. Nós tínhamos, como exemplo, o Cangaceiro, que foi filmado em Itu, quer dizer, um Nordeste pré-fabricado pelos paulistas, né, pela Vera Cruz, que ignorava o mundo que estava em volta. Essa centralização do cinema brasileiro até a década final dos décadas de 50 estava resumida a cidade do Rio de Janeiro com a chanchada e uma produção artificial da Vera Cruz, né, empenhada em realizar ficções pré-fabricadas e que não estavam ligadas à realidade, nem mesmo com a cidade de São Paulo. Só Rio 40 Graus, pessoal, realmente, aliás, São Paulo S.A. que vai redimir, né, um pouco a cidade e o grande momento. Mas, de qualquer maneira, eu creio que o Nelson ele abre um caminho múltiplo, porque ele não tem uma linha, vamos dizer, estática. Ele tem uma linha estética absolutamente fora de qualquer parâmetro e inesperada, né? Então, para mim, é um dos grandes, talvez um dos maiores cineastas do Brasil. A forma cinemateca sempre foi, de certa forma, o berço do cinema, né? E eu, de certa forma, eu comecei ali, me formando ali, né? Na questão de cineclube também, mas uma coisa que efetivamente me abriu a possibilidade de fazer qualquer coisa, principalmente para as pessoas jovens, para você, foi que nós tínhamos conseguido, em plena ditadura, fazer uma lei que chama-se a Lei do Curta-Metragem, que obrigava a passar um filme de curta-metragem brasileiro na frente do cinema estrangeiro. E essa lei existe, essa lei é viva, essa lei está aí presente, apesar de o Estado brasileiro, os seus dirigentes, os juízes, né, não tomarem conhecimento dela. Ela é real, ela existe. E essa lei não só me possibilitou a fazer cinema, porque eu sou um cineasta independente, meus filmes não tiveram nenhum apoio do Estado brasileiro, da Embrafilme, coisa que vale para fazer filmes, né? E, na verdade, essa lei é que me permitiu a fazer um filme que chama-se A Resistência da Lua, na Bahia, que era um filme sobre questão afro-brasileira, anterior ao Zinga. O Zinga é filho da Resistência da Lua, e que me abriu o mundo com produtores não só brasileiros, mas estrangeiros, para produzir meus outros filmes. Mas, na verdade, essa lei é muito importante, então eu faço quero deixar aqui bem, sublinhar essa importância dessa lei, e que essa lei é viva e que era importante que esses curta-metragens que estão realizados numa quantidade enorme, que não tem espaço para exibir e que poderiam efetivamente ser exibidos desde que haja pressão da classe e serem exibidos frente ao cinema estrangeiro como era. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ano dessa lei foram produzidos 600 filmes. Quer dizer, cinematografias de países, de estados que nunca fizeram cinema, começaram a fazer cinema. Agora, sobre a questão da América Latina, obviamente esse filme, A Resistência da Lua, foi acabar no Festival de Havana e ganhou o coral documentário do Festival de Havana, eu não estava lá. E aí esse filme me deu essa possibilidade de eu poder, então, viajar e conhecer outras cinematografias, principalmente a cinematografia que se fazia na América Latina, e um diretor especial que chamava Santiago Álvares, e que teve aqui um filme que eu tive a possibilidade de ver antes aqui no Brasil, mas que a gente era uma coisa super proibida, em pura ditadura militar. Era um filme chamado Now, que tinha assim 9 ou 10 minutos, uma coisa assim mais ou menos. Era um filme negro, absolutamente filmado com fotografias, e era impressionante que ele, com uma foto, ele dizia assim: você me der uma fotografia que eu lhe dou um filme, hein? Quer dizer, com a criatividade e a questão política, a questão social, que na verdade tem o cinema latino-americano e que tinha o cinema brasileiro, quer dizer, de certa forma, com esses maestros que vinha antes, né, desses senhores que já citei antes, e que é muito importante que a gente possa manter esse tipo de cinema. Claro, essa preocupação hoje com o cinema de mercado, né, mas eu acho que essa questão do cinema social é muito importante, porque é a única coisa que a gente tem uma reflexão, que pode fazer uma reflexão sobre o país, não pode, sabe, quer dizer, e é mais ou menos isso, quer dizer, aí meus filmes começaram a rodar, obviamente, independente dessas ideias,
das prisões a quem a gente é sujeito aqui nesse país, né, de fazer cinema. E os filmes foram para festivais internacionais, tiveram visibilidade e tal, e assim você vai... Para mim, sempre eu entendi a carreira de cinema, de você fazer um filme, se o filme se desse certo, você poderia fazer outro filme, né? Então, na verdade, a coisa caminhava assim até determinado ponto. E hoje essa coisa já não é mais bem assim, hoje já se faz de outra maneira, mas hoje tem uma grande vantagem para essa questão desse cinema social que nós estamos falando, que o Capô estava falando aqui agora, que é, como ele falou, da questão do som, do Tiredi e do Nagra. Hoje você tem a questão do digital, você pode fazer filmes sobre todas as maluquices que acontecem no Brasil rapidamente com o digital. Agora mesmo nós apresentamos um filme, eu fiz pelo telefone na Bahia com o Bruno, que era o músico do Avenida Brasil, e um filme em defesa da questão da Amazônia e da questão para pessoas de trem, em vez de fazer aquelas rodovias que querem fazer. Quer dizer, hoje o digital possibilita que o cinema tenha uma função social muito mais poderosa, né? Mais ou menos, quer dizer, essa tecnologia, como fez a revolução no tempo do Tiredi, hoje essa revolução está sendo feita aqui. Precisa só ter cabeças pensantes para poder botar para frente essa revolução. Você cita aqui o Homem com a Câmera, do Dziga Bertov, e você diz: minha primeira aula de cinema documentário visto durante o festival russo e soviético que a Cinemateca Brasileira organizou em São Paulo no início dos anos 60. Né? Houve um momento em que esses festivais das cinematecas foram, digamos, os grandes faróis dos cineastas, de uma certa geração dos cineastas brasileiros. Né? Teve no Rio, do Cinemateca do Man, o Festival do Cinema Francês, Italiano, Americano. Foi quando pela primeira vez se viu Cidadão Kane, se viu Aurora do Murnau, se viu, né, uma série de filmes clássicos italianos, europeus e americanos, e foi uma grande abertura de mentes, né, para um monte de gente que estava começando ali a fazer cinema, cinéfilos e cineastas. Né? Você lembra um pouco dessa época, da importância desses festivais? Lembro. Bom, na verdade, o que eu considero que essa série de mostras, né, que começa em 58, com o Festival Italiano, depois o Russo-Soviético, o francês, né? Os três é o tripé, praticamente, da cinematografia ocidental. A americana nós já tínhamos. A Cinemateca organizou também o expressionismo alemão, não tínhamos acesso, e as ondas, né, que se chamavam, a onda que é o Nouvelle Vague, a Índia, que vem com um filme, esqueço o nome, Satyajit Ray, que é a primeira experimentação de uma linguagem fora do Ocidente, era Satyajit Ray. E o cinema polonês e o cinema japonês, a onda japonesa, que em São Paulo tínhamos o privilégio de ter 4 cinemas que exibiam filmes japoneses. Então, essas séries, né, essas mostras, que eram trazidas através da Cinemateca Francesa, basicamente, que a influência, a importância do Paulo Emílio nisso, foi ele que trouxe esses filmes para cá, e vieram para o Rio e foram para a Bahia, partes. Então, isso para mim foi a formação, isso é óbvio, de toda a nossa geração, foi formada dentro dessas múltiplas linguagens. Estava conversando outro dia com o Cacá, eu dizia, mas qual foi a influência aqui no Rio de Janeiro dessa mostra? Ele diz: aprendemos a não copiar. Quer dizer, o fato de nós termos à disposição a variação tão grande de linguagens fez com que a gente procurasse a nossa. A procura da linguagem do cinema brasileiro, que a maneira de se fazer um cinema brasileiro novo, o cinema novo nasce da impossibilidade de você seguir qualquer regra, não é? Porque nós tínhamos visto todas as regras possíveis, então era preciso encontrar a nossa. A nossa maneira de fazer cinema nasce nesse momento com a originalidade própria que fez com que o cinema brasileiro tivesse uma identidade que está prestes a perder. O que eu sinto é que está se fazendo um cinema, vamos dizer, original, né? Independente, que não se vê, né? Está escondido. A gente vê quando é selecionado em festivais, etc.
O que está acontecendo hoje no Brasil é uma concentração de produtos, né, de mercado, uma concentração cartelista, né? Tem um sol, vamos chamar a Globo Filmes um sol, e os seus satélites, em torno da Globo Filmes, ou da forma como se faz cinema através desse cartel, se comercializa, com todos os direitos que eles têm de divulgação, de abrir janelas de distribuição, etc. E nós somos pequenas estrelinhas perdidas nesse espaço, certo? Somos todos atomizados, produtores independentes, solitários, sem partilha, né? Sem partilhar, sem parceiros, sem distribuidoras e sem salas cinematográficas. Essa é um pouco a realidade. Então, o que está se fazendo nesse processo agora é de descaracterizar a nossa maneira de fazer cinema. Nós nascemos fazendo cinema, encontramos uma maneira, um método de fazer cinema. De que maneira? Escolhendo equipe, trabalhando de forma tem a palavra certa, mas ela me foge porque a gente já não usa. Amizade, partilha, solidariedade, né? Equipes solidárias, equipes que trabalham com uma ligação afetiva ao projeto. Não profissionais frios, não profissionais mercantilistas que vêm produzir ou trabalhar numa produção como se fossem mecânicos de um processo construtivo qualquer, sem amor, sem sentimento, sem vibração. Então, isso foi o segredo do cinema novo, foi isso, encontrar uma maneira de fazer o filme dentro dos recursos parcos que existiam, mas com uma vontade, uma solidariedade e um amor pelo projeto. Isso terminou. Hoje é uma pura indústria de montagem, né, de produtos que são, vamos dizer, ofertados aí à população de uma maneira, de qualquer maneira. Nós estamos, de certa forma, perdendo espaço. Já perdemos. Estamos vivendo uma crise. Isso não é só eu que falo, mas é toda uma nossa geração e a geração jovem que está também perdendo espaço. É que justamente algumas palavras que você usou, alguns argumentos que você usou para dizer que são coisas que não existem mais hoje, que são uma relação afetiva dentro da equipe, mais do que profissionais frios, etc., tal, são justamente as características que o Felipe Bragança, num artigo hoje no caderno Prosa e Verso, sobre a Semana dos Realizadores, sobre os filmes da Semana dos Realizadores, destaca como sendo um traço importante dessa produção que estava representado na Semana dos Realizadores, de um cinema jovem, de um cinema cooperativo, basicamente cooperativo, sem ambições de disputar esse mesmo mercado com o cinema da Globo Filmes e interessado talvez em criar outros nichos de mercado, em aproveitar criar o seu próprio mercado também através de formas alternativas, né, que incluem mostras, internet, pequenos circuitos, etc. Tal, mas que realmente não tá disputando o mesmo mercado, está criando uma outra presença. Posso só responder a você. É evidente que o que eu estou dizendo é essa superprodução, a produção que chega ao mercado. Eu estou criticando a produção que chega ao mercado. A que não chega ao mercado, não tem mercado. A que não chega, não vai chegar a mercado algum. Nós temos só espaço dentro dos festivais, das mostras, e não há janela mais para esse cinema que é feito dentro daquele espírito que eu falei. O documentário é mais ou menos como a cidadania, né, na verdade. Quer dizer, é uma maneira de ver, de fazer cinema de uma forma independente. Quer dizer, opinião particular de um realizador, de uma pequena equipe, independente de partidos políticos, né? O cinema em defesa de uma reflexão maior sobre os problemas que acontecem no Brasil. E eu acho que o documentário é exatamente essa coisa, a forma independente de se fazer as coisas, né? O que está se faltando, de certa forma, aqui no Brasil.